Então, essa palestra, desse título, Os 5 Solas, Alicerces Sólidos em Dias Líquidos, essa expressão líquidos vem de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala que a gente vive dias líquidos, em que as coisas não têm muita firmeza, não tem muita... Tudo é fluido. Mas eu não vou falar muito sobre isso. É só para vocês entenderem o tema da palestra. E a gente vai avançar. Esse livro aqui, esse autor não sou eu, ou eu daqui a alguns anos, nem o Diácono Giovanni. Não é o irmão do Diácono Giovanni, é o já falecido pastor chamado James Montgomery Boyce. E ele escreveu esse livro, que é esse aqui, ó, que foi um achado para mim, um livro maravilhoso, que me abençoou muito. E o nome é O Evangelho da Graça. E o subtítulo, não dá para ler ali, é assim: A aventura de restaurar a vitalidade da igreja com as doutrinas bíblicas que abalaram o mundo. E aí, nesse livro aqui, ele fala dos 5 solas. Só que esse autor tem um outro livro, que inclusive foi lançado pela Anno Domini, que é a antiga editora da nossa denominação, que é esse aqui, ó, As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho. Então, esse livro aqui, que eu vou citar direto agora na palestra, tem a ver com a lição 6, os 5 solas. E esse livro aqui com a lição 5, que a gente vai estar dando essa introdução hoje, e vai começar no guia de estudo no dia 29, que fala das doutrinas da graça. James Montgomery Boyce, ele faleceu, e ele tinha adiantado bastante o livro, mas não concluiu, ele foi concluído pelo seu sucessor, Philip Ryken. Esse livro é maravilhoso, e nos 2 livros, antes dele falar dos 5 solas e falar das doutrinas da graça, que vocês vão entender o que é ao longo das próximas aulas, ele faz um panorama da igreja evangélica atualmente. Isso aí que eu achei muito interessante trazer para os irmãos. Porque qual é a tese do Dr. Boyce? É que a igreja evangélica, ela tem se parecido muito com o mundo. E nesse livro aqui, que é o que eu usei para essa palestra, ele detalha mais isso. Nesse livro da Anno Domini, ele fala também, mas de uma forma mais reduzida. Então, a tese do autor é que a igreja, ela tem se parecido muito com o mundo. E por isso ela tem perdido poder, tem perdido força, tem comprometido seu testemunho. E aí o caminho é a igreja voltar-se para as Escrituras, e as doutrinas da graça e os 5 solas que a gente vai ver nas próximas lições são ferramentas poderosas para a igreja, de certa forma, voltar aos trilhos. E eu particularmente concordo muito com as teses dele, e a forma que ele descreve a atual situação da igreja é muito, muito interessante. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Esse livro aqui, Pilares da Fé, do meu professor Franklin Ferreira, eu usei para a segunda parte da palestra dos 5 solas, que eu não vou falar hoje, mas por isso que está aí, mas é um livro excelente, para também, quem quiser se aprofundar no tema da reforma. Inclusive, outubro é celebrado o mês da reforma, porque dia 31 de outubro completará, aí tem que fazer conta quantos anos são, mas já são mais de 500 anos do que Martim Lutero pregou lá as 95 teses em Wittenberg, na Alemanha. Mas pode passar. Aí esse aqui é o que o James Montgomery Boyce fala nesse livro aqui, que é uma certa denúncia que ele faz de como as igrejas têm agido e como isso tem comprometido o evangelho. Ele fala que as igrejas evangélicas mundanas têm usado a sabedoria do mundo, a teologia do mundo, os compromissos do mundo e os métodos do mundo. E ao usar a sabedoria, a teologia, os compromissos e os métodos do mundo, as igrejas estão deixando de agir como sal e luz e têm deixado de influenciar o mundo como deveriam. Aí, seguindo aí. Primeira coisa, a sabedoria do mundo. Aí ele diz assim: muitos evangélicos têm abandonado a Bíblia simplesmente por não acreditarem que ela seja adequada aos desafios que enfrentamos hoje. Voltam-se para sermões dirigidos a carências pessoais ou a entretenimento ou sinais e maravilhas. A gente já tem falado isso, inclusive os grupos que apresentaram, alguns falaram sobre isso. Muitas igrejas têm transformado as pregações em momentos de autoajuda, em palestras motivacionais. Às vezes você vai para a igreja, você sai de lá muito animado para viver a vida, mas às vezes pergunta: o que o pastor pregou hoje? A pessoa nem sabe o texto, que às vezes o pastor nem abriu a Bíblia. Eu lembro uma vez que eu vi 2 irmãos que trabalham na Sociedade Bíblica do Brasil, que foram num evento, numa igreja na Barra da Tijuca, e disseram que o evento durou acho que 2, 3 horas, um tempo muito grande, e em nenhum momento a Bíblia foi aberta. Em nenhum momento citaram, leram, pregaram a palavra de Deus, porque muitos têm entendido que a Bíblia, como disse um herege dos nossos dias, precisa ser atualizada, que a Bíblia já não serve mais para os desafios, que hoje em dia a gente tem outros desafios, os desafios são outros, as necessidades são outras, então a Bíblia não é suficiente, ou a Bíblia sequer funciona para os dias de hoje. Então muitos têm usado a sabedoria do mundo e estão abrindo mão porque entendem que a Bíblia ela não funciona. E que bota no lugar?
uma mensagem de autoajuda, uma mensagem motivacional, ou uma mensagem baseada em sinais e maravilhas. Você vê na internet pregadores dedicando o culto inteiro a orar por cura, por sinais e maravilhas, e nós somos pentecostais, como ouvimos há pouco, nós cremos em curas, cremos que devemos orar por isso, cremos que Deus derrama dons no meio do povo, para que o povo seja abençoado, mas nós não controlamos Deus, nós não determinamos as coisas que Deus deve fazer. Então, muitos, já que tirou a Bíblia, tirou a pregação da palavra de Deus, o que vai botar no lugar? Emocionalismo. Eu confesso que os irmãos veem que às vezes, quando ministro louvor, eu trago muitos louvores antigos, né? Não é porque eu seja velho, ou porque eu só gosto de coisa antiga, é porque às vezes eu tenho dificuldade, irmãos. Às vezes eu ouço um louvor mais novo, eu começo a ouvir até falo, poxa, que legal, mas chega uma hora que ou a letra repete a mesma coisa 200 vezes, ou então chega uma hora que tem uma escorregada teológica braba na letra, ou então tem uma hora que você vê que é uma letra, até que é legal, mas aí você ouve um hino, como esse que cantamos hoje pela manhã, ou uma música baseada na Bíblia, e você fala, pô, essa música nova aí até que é legal, mas essa música aqui me abençoa muito mais, me fortalece muito mais na minha caminhada cristã. É como, comparando, uma vez eu fiz essa comparação numa pregação, que eu trabalhei por alguns meses em São Sebastião, no litoral de São Paulo, ali em frente à Ilha Bela. Eu fiquei uns 6 meses trabalhando lá. E lá tinha um restaurante que vendia um peixe que era maravilhoso, irmãos, mas o peixe era muito bom. Eles pescavam ali na Baía de Ilha Bela, mesmo de São Sebastião, e fritavam na hora, uma delícia. Aí um dia eu estava aqui no Rio, estava num shopping, fui comer um peixe numa praça de alimentação do shopping, a diferença, aquele peixe que, sabe, ele já vem naquele peixe congelado, né? Sem gosto, insosso. Eu falei, meu Deus, depois tu come aquele peixe lá de São Sebastião, ou aqui no Rio, lá em Guaratiba, né, tem lugares que vendem um peixe maravilhoso. Você vai comer esses peixes de shopping congelado, não é a mesma coisa. Então, o louvor é a mesma coisa. Vê se você ouve uns louvores que abençoam sua alma, que te fazem aprender a palavra de Deus, que Deus fala o coração, que ministra. Eu, frequentemente, vocês sabem, eu estou ministrando louvor, começo a chorar, porque fala tão profundamente no meu coração, que eu não consigo, né, cantar. Às vezes é até bom para a igreja que eu parei de cantar, mas, tirando essa parte, fala o coração. E você está ali animado, ouvindo louvor, aí você vai ouvir aquele peixe de shopping congelado, que fala uma coisinha ou outra legal, mas não tem aquele sabor. Então, muitos têm trocado, estou falando que a gente tem que só cantar hinos antigos não, tá, gente? Não me levem a mal, tem hinos novos bons, mas parece que a proporção é bem menor do que dos hinos antigos, que até já passaram, às vezes, pela prova do tempo. A igreja já aprovou hinos ao longo de muito tempo, que continuam sendo cantados pela igreja. Então, você precisa botar alguma coisa no lugar. Aí você bota pregações, louvores centrados no homem, centrados nas necessidades do homem, nas carências do homem, em alegrar os homens, e é isso que tem acontecido, usando a sabedoria do mundo, usando de psicologia, não que a psicologia seja algo mal por si só, que não tenha algum benefício em algumas situações específicas, mas usa a sabedoria do mundo, técnicas de marketing, de administração de empresa, de criar um ambiente que a pessoa se sinta agradável, feliz ali para ela voltar à igreja, e não a sabedoria da palavra de Deus, que é simples e que deve ser pregada na autoridade do Espírito Santo, e é isso que a igreja tem feito ao longo dos 2000 anos. Então, a primeira denúncia do Dr. Boyce é que as igrejas evangélicas mundanas têm usado a sabedoria do mundo, ao invés de fazer o que a Bíblia sempre nos orientou a fazer, de pregar a palavra de Deus, orar, ter comunhão, aquele versículo que vocês sabem que eu gosto muito, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Doutrina, comunhão, oração e culto. É isso que a igreja tem que ter. Se tiver algo a mais, não tem problema, desde que não deixe de ter o essencial. E muitos têm aberto mão do essencial, da palavra de Deus, da pregação da palavra, para se valendo da sabedoria humana, do marketing, da administração de empresas, da psicologia, de outras coisas que não aquilo que Deus nos determinou. Segundo, a teologia do mundo, que ele denuncia. Ele diz assim, vivemos em uma era terapêutica. Assim, os evangélicos têm mudado sua teologia novamente em termos psiquiátricos. É dito às pessoas como ter um casamento feliz, como criar crianças amáveis, mas não como andar certo com Deus. Isso não é verdade, irmãos? Não há problema nenhum de você dizer como você deve ter um casamento feliz. Mas até conversando com o diácono Giovanni e a Eliane, eles compartilhavam comigo que gostaram muito do material que a gente está usando com os casais do Timothy Keller, o significado do casamento, justamente que o Timothy Keller com a sua esposa, a Kate Keller, eles frequentemente falam do Evangelho, frequentemente falam da gente aplicar o Evangelho à vida conjugal, falam de coisas práticas, né, de o marido cuidar da esposa, coisas do dia a dia, tudo isso é importante. Mas o propósito nosso não é só a gente ter um casamento feliz, criar crianças educadas e amáveis, mas é a gente aprender como andar com Deus, irmãos. Como ter um casamento que glorifica a Deus, como o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, como a esposa se sujeitar ao marido como ao Senhor. Isso que tem que estar na veia.
Então, muitas igrejas nessa era terapêutica, que tudo é você se sentir bem, tudo é focar em você viver uma vida melhor, você ter uma vida mais tranquila, tem abandonado a pregação simples e pura do Evangelho e usado a teologia do mundo, que é uma teologia muito mais terapêutica do que bíblica. Outro ponto. Olha como é que isso você vê, eu já vi isso em muitas mensagens, seja em igrejas ou palestras motivacionais. Às vezes, os pastores, os pregadores, os preletores deixam de falar em pecado, porque pecado ofende, né, irmão? Pecado é o quê? Segundo João, 1 João 4, se não me engano, o 1 João 3, 4, diz assim, o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é Deus mandou fazer uma coisa, a gente fazer outra, só isso. Alguns têm uma ilustração de você errar o alvo, né? Deus mandou você acertar e você erra. Então, pecado é transgressão, é erro. Então, tira o termo pecado e usa um termo mais leve. Comportamento disfuncional. Nossa, a pessoa não está em pecado, ela só tem um comportamento disfuncional. E aí fica mais tranquilo. É melhor você ouvir que tem um comportamento disfuncional do que você está vivendo em pecado, né? Você está vivendo em pecado, o que você está fazendo é pecado, você está errado. Isso te ofende. Mas não, você está simplesmente vivendo um comportamento disfuncional. Fala, Giovanni. Área de oportunidade, olha aí. Essa aí, ó, não é que você tem que melhorar, você tem que deixar de pecar, você tem uma área de oportunidade. São pequenas mudanças, mas que não mudam só uma palavra, mudam o significado que você está querendo dizer. Salvação, que é algo essencial, a gente estava condenado ao inferno, a gente ia passar a eternidade longe de Deus, algo grave, importante, é traduzido em termos de autoestima ou integridade. Importante é você se sentir bem, você ter a sua autoestima no lugar, você ser uma pessoa equilibrada, você ter a sua vida íntegra e não ter problema com ninguém. Quando tira da mensagem urgente de salvação, irmãos, a gente estava caminhando para o inferno, e a gente precisava ser salvo, Jesus nos salvou. Jesus deixa de ser o nosso Salvador, que nos livra dos pecados e da ira de Deus, para ser mais um modelo de como viver corretamente. Que é, por exemplo, o que fazem os espíritas. Os espíritas não aceitam que Jesus é o Salvador, até porque eles não lidam bem com essa questão do pecado. Eles veem Jesus como um modelo, um grande mestre, alguém muito importante, mas não como um Salvador que morreu em nosso lugar para nos livrar da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Então, aqui só um exemplo de 3 palavras, existem muitas outras. Eu uma vez conversava com um irmão que trabalhava com jovens, ele falava, a gente podia não chamar mais de culto, mas chamar de reunião, de encontro, porque quando fala culto, a pessoa já espera aquela coisa religiosa, mas o que a gente faz é culto, irmão. Vai chamar de outra coisa, é culto. Até reuniões particulares, até às vezes prefiro chamar de reunião, porque eu entendo que o culto é algo que a igreja celebra toda junta. Mas, assim, não vejo problema de chamar um culto de mulheres, um culto de homens, de culto, mas, assim, deixar de chamar tudo de culto para chamar de reunião, de encontro, só para não ficar aquela coisa, não, é culto, é igreja, eu não vou, não. Então, você não vai, irmão, vai manter, mas é um culto, é igreja, mas a gente está lá. Então, assim, essas mudanças mostram que as igrejas têm cedido muito ao que ele chama de teologia do mundo. Estão muito mais preocupados em agradar os clientes, é tipo o McDonald's, né? Tem que agradar os clientes do que empregar o que a Bíblia diz. Seguindo. Os compromissos do mundo. Aí ele diz, a principal agenda do mundo, esqueça a fome mundial, racismo, ecologia, ser feliz. Segundo ele, a principal agenda hoje, o que as pessoas mais querem é ter felicidade, bem-estar. Longe está dos cristãos hoje pregar um evangelho que expõe o pecado e leve homens e mulheres ao Salvador. As pessoas só querem falar que você tem que estar bem. Então você vem para a igreja para quê? Para você se sentir bem, para você restaurar o seu casamento, para você restaurar a sua vida financeira, para você comprar um carro novo, para você ter uma casa maior, para você ter uma profissão mais importante, para você ter dinheiro, tudo centrado nessa vida, tudo centrado no seu bem-estar. Então venha para a igreja para você prosperar, venha para a igreja para ter mais dinheiro, para ter felicidade conjugal, para ter dinheiro, para ter poder, para ter status, para ter visibilidade, todas as coisas que por si só não são mais. Deus pode nos conceder um casamento abençoado, um casamento feliz, Deus pode nos dar prosperidade, mas o objetivo do evangelho não é esse. Então venha para ser feliz. Agora, quando você fala que somos todos pecadores, como eu preguei há pouco, Tiago 1,14, a origem da tentação não está em Deus. E a sua origem mais profunda nem no diabo, está em nós mesmos, na cobiça do nosso coração. Essa é uma mensagem que não agrada quem está querendo ter os ouvidos amaciados, ter a coceira do ouvido aliviada, quer ouvir que é muito bom, que é muito poderoso, que pode todas as coisas. Ele está falando que todos nós somos pecadores, mas isso é o que diz o Evangelho. Então, tem trocado pelos compromissos do mundo. O compromisso de muitas igrejas é que as pessoas se sintam felizes e sejam nutridas nessa ânsia de buscar somente o bem-estar e a felicidade. Mas não é isso que o Evangelho fala. Deus nos concede coisas boas,
Deus nos dá alegrias, mas o evangelho vai muito além disso. Seguindo. E aqui é o que eu acho mais importante, tudo que a gente falou aqui. Né? Ele falou da sabedoria do mundo, ou seja, monta a igreja de uma forma que o mundo pensa, com ferramentas do marketing, da administração de empresas, da psicologia, a teologia do mundo, e aí, por fim, os compromissos do mundo. Está muito mais preocupado que as pessoas se sintam bem e felizes do que em pregar o que a Bíblia diz. E aí, aqui o que eu acho que é mais importante, os métodos do mundo. Não precisamos alargar nossas visões, mas fazê-las menores e mais focalizadas. Não precisamos de mais números, mas de mais qualidade e consistência, diz esse autor, o James Montgomery Boyce. Peraí, deixa eu ler aqui. E de mais pessoas que façam as coisas da maneira de Deus. Aqui eu acho que talvez seja o maior reflexo de tudo que a gente vê hoje. Não quer dizer que, às vezes os irmãos falam, já me perguntaram, você acha que é errado a igreja de parede preta? A igreja que pinta tudo de preto, bota um LED aqui, assim, não sei o quê. Eu, irmãos, não gosto, e acho que fere um pouco do propósito da igreja, que o propósito da igreja é apontar para Deus. Por isso que as igrejas antigas, normalmente, elas são construídas de uma forma que tem alguma coisa apontando para o alto, está apontando para Deus. Ali é um lugar de você buscar a Deus. Existem igrejas antigas que têm uma construção tão suntuosa, né, que você entra ali e você se sente pequeno. Mas é para você se sentir pequeno diante da grandiosidade de Deus. Então, a arquitetura, ela fala muito. Às vezes a gente pensa que não, mas você chegar aqui e ter uma cruz, você chegar aqui e ter uma cara de igreja, por assim dizer, já te comunica alguma coisa. Mas, sinceramente, a Bíblia não diz que é pecado você botar uma parede preta na igreja. Então, não posso dizer que uma igreja que está de parede preta é uma igreja herege. Vai depender do que a igreja prega. Agora, eu acho estranho, por quê? Por que você bota uma parede preta? Por que você bota aquele monte de LED? Normalmente é porque você está focado no cliente, está focado em gerar uma experiência. Como é um teatro? O que você faz num teatro? Excelente, Cleonice. E você quer gerar uma experiência para a pessoa, você quer apresentar arte. A gente pode usar arte no culto, mas o propósito do culto não é apresentação artística, nem é promover um elevo, promover uma experiência para quem está na igreja. É pregar o evangelho e adorar a Deus. Aqueles 3 elementos que eu falei quando preguei sobre Malaquias, né? Edificação do corpo de Deus, evangelização dos perdidos e exaltação do Senhor. Não nessa ordem. Primeiro, a exaltação a Deus, 3 És, que está no livro sobre culto público da série 9 Marcas. 3 És que devem estar no culto. A exaltação do Senhor em primeiro lugar, a edificação da igreja de Cristo e a evangelização dos perdidos. Esse é o propósito de nos reunirmos para cultuar. Exaltar a Deus, edificar a igreja e evangelizar os perdidos. E não fazer com que as pessoas se sintam muito bem. Então, quando você bota uma parede preta, um telão de LED, aquelas luzes, muitas vezes o foco está em fazer com que a pessoa... Uma vez eu ouvi isso de um pastor, de uma dessas igrejas badaladas aí da moda. Não, porque hoje em dia a gente tem que fazer as pessoas terem uma experiência. Então, a gente traz a pessoa pela experiência. Foi isso para mim. A gente traz a pessoa para a igreja para que ela tenha uma experiência, ela chega ali, ela tem uma experiência diferente, ela vê que é algo legal, e depois a gente ensina a Bíblia. Mas foi isso que os apóstolos fizeram? Foi isso que Jesus fez? Não foi, gente. Prega a palavra, e a palavra gera novos cristãos que vão sentir necessidade de serem nutridos pela palavra de Deus. E não você criar ferramentas mundanas para cativar as pessoas para depois elas se converterem. Aqui o que acontece nessas igrejas? Elas criam métodos mundanos para trazer as pessoas para dentro da igreja, as pessoas não se convertem e você tem que continuar criando outros métodos para manter os não crentes na igreja. E a igreja vira um mar de atividades, de um monte de coisa, de entretenimento. Exatamente, essa é a palavra, a Joelma falou muito bem. Você gera um entretenimento para trazer a pessoa para a igreja. A pessoa vem para a igreja, passa a frequentar a igreja, mas não se converte, porque ela não ouviu o evangelho. E ela quer sempre entretenimento. Porque eu vim aqui para ter entretenimento, eu vim aqui para ver luzes, ter experiência, eu quero ter outras experiências. E aí a liderança entra num loop, numa maluquice, de ficar promovendo entretenimento e coisas para sustentar não crente. Esse não é o papel do pastor. Se o não crente não vier e não se converter, ele pode ficar visitando, mas se ele quiser ir embora, ele vai embora. O papel do pastor é pregar o evangelho, o papel da igreja é anunciar a Cristo, glorificar a Deus e evangelizar os perdidos. Se o perdido falar, não quero, isso, se for assim, eu não quero. Se você está falando que a Bíblia fala, aí você pode falar para a pessoa, pensa bem, não é você despachar, mas você falar, olha, você está colocando em risco a tua vida eterna, a tua eternidade com o Senhor. A gente dá a gravidade que é da pessoa se afastar do Senhor. A gente não tem que moldar a igreja para trazer gente para dentro e depois ficar sustentando. Por isso que eu sou muito reticente com eventos, com coisas assim, que a gente faz, a gente pode fazer. Mas muitos se perdem nisso, a igreja começa a ter tanto evento, e aí começa até a vir gente para a igreja. Eu lembro que
num livro muito bom para quem quiser se interessar sobre isso, sobre o assunto. É um livrinho vermelhinho que a gente tem na livraria, Evangelização, da série 9 Marcas. O autor conta logo no início que uma igreja começou a fazer um teatro. Eu não sou contra teatro na igreja, acho que em alguns momentos pode até ter o seu lugar, uma coisa periférica. Mas a igreja começou, acho que no Natal ou na Páscoa, fazer uma apresentação. Você leu, né, Paulo? Você lembra? O Paulo leu esse livro quando a gente preparou a apostila de evangelização. Então, ela começou a fazer um teatro muito bem feito. Eles botavam luzes, uma música com orquestra assim, da pesada. Começaram, uma vez até botaram um cavalo, né? Ele falou isso, no púlpito da igreja, para simular alguma coisa, e fazer uma mega produção, negócio hollywoodiano. E começou a bombar. Aí chegava na Páscoa, a gente vai lá na cantata de Páscoa da igreja tal, e vinha gente de outras cidades, acho que até de outros estados dos Estados Unidos, para ver aquele grande show. Era um negócio mega, muito bem estruturado. Aí eu acho que eles até chamaram atores de Hollywood uma época, não foi? Chamaram atores profissionais, atores de Hollywood, fizeram um negócio top. Assim, imagina uma peça teatral de altíssimo nível, musical, técnico, som, áudio, artistas, profissionais, cenário, e dava um trabalho imenso para a igreja. E aí um dia na reunião da igreja, os irmãos começaram a perguntar, quantas pessoas se converteram por meio dessas atividades? E salvo engano, acho que o livro fala que ninguém, né? Nenhuma. A gente tem que pensar. Era um baita show, um entretenimento tremendo. Ocupava a igreja, talvez, boa parte do ano preparando aquele show. Mas e o fruto? Cadê? Então, se a gente tem condições de fazer alguma coisa que não vá onerar a igreja, tanto financeiramente quanto o tempo do pessoal, beleza. Mas a gente não pode ceder aos métodos humanos, que a igreja está cheia e está fazendo evangelismo. Não necessariamente. O que eu vi em eventos, na denominação e outras atividades, da igreja lotada, né, em eventos, e depois, ao longo do ano, ninguém voltar, daquelas que estavam ali só por causa do evento. Só voltam no outro ano quando tem um evento de novo. Isso não é evangelização, gente. Mas é importante que a pessoa está ali e ouviu a palavra. Ela pode ouvir a palavra de você. Você não precisa chamar a pessoa para o evento na igreja para pregar. Você vai e prega. Mas eu tenho medo. Aí o problema é contigo, não é com a igreja. Mas eu tenho vergonha. Então abre a boca e pede a Deus para te dar sabedoria e você prega o evangelho. Você não precisa trazer uma pessoa para a igreja para que ela ouça o evangelho. Você tem que pregar, eu tenho que pregar. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes eu faço isso. Chamo a pessoa para vir para a igreja para ela ouvir o evangelho. Às vezes ela vai ouvir de mim na igreja e eu tenho dificuldade de falar para ela no dia a dia. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, nem que a gente não passe por isso. Mas a pessoa tem que ouvir o evangelho de nós. E se ela quiser vir na igreja, ela vai ouvir no evangelho na igreja também. Isso de fazer mega eventos e criar uma desculpa para trazer a pessoa para ouvir o evangelho não é um método bíblico. E sabe o que isso acontece? Aí eu tenho uma autoridade para falar isso diferente, porque vocês sabem que o Senhor me alcançou, tinha mais de 20 anos. Eu cheguei a começar um curso de engenharia lá na UFRJ. E um dia eu estava lá, um rapaz muito agradável começou a me chamar para ir num evento, que não sei o quê, mas não disse que era um culto na universidade. Eu falei, vai ter um negócio bem legal, que não sei o quê, são jovens, a gente vai estar se reunindo, não sei o quê. Aí eu fui, era um culto. Aí eu olhei, achei legal, não sei o quê. Não mexeu em nada, não lembro de uma palavra que foi dita ali. Depois esse menino marcou um encontro comigo, eu lembro até que a gente se encontrou num Bob's lá em Copacabana, e a gente trocou uma ideia, lanchamos juntos. E quem ficou para mim? Cara, esse cara acredita nesse negócio. E ele está se esforçando muito em me convencer que ele está certo. Mas eu não lembro de nada do que ele falou do evangelho, isso não fez diferença nenhuma. Eu ainda penso que eu pensei assim, na época, por que o cara não falou que ia para o culto? Para que ficar me enganando? Eu sou ateu, eu sou músico, era aloprado, né? Músico todo perdido. Bom, eu sou ateu, mas, fala para mim, cara, eu quero que você vá assistir um culto na minha igreja. Eu não lembro, porque eu até falei isso para ele, mas eu não tenho certeza. Eu tinha meus 18, 20 anos, mas eu fui e não fez diferença nenhuma. Na verdade, não fez diferença nenhuma na minha vida, e pior, eu achei legal o esforço dele em querer me convencer que ele estava certo, mas isso aí ficou mais para negativo do que positivo. Falei, o cara fica me enganando, tem que falar a verdade. Cara, vai ter um culto de jovens lá, é muito legal, a gente não vai obrigar você a fazer nada, mas se puder, vai lá para você estar com a gente e prega o evangelho para mim. Eu fiquei com aquela imagem, o cara fica querendo me enganar. Fica querendo me enganar, acho que eu sou otário, só porque eu sou ateu? Sou ateu, não sou otário. Então, assim, para mim ficou uma imagem ruim, entendeu? Mas eu fiquei com a boa impressão de que o menino estava querendo me convencer que ele estava certo, mas não teve efeito nenhum.
na minha vida, assim, essa é a minha experiência, estou falando que todo mundo tem a mesma. Mas, assim, eu não creio que o método bíblico seja enganar. Eu tive muito conflito com isso quando eu trabalhava com jovens. Que o pessoal queria fazer umas coisas assim para maquiar que estava evangelizando, e depois a pessoa chegava a descobrir que estava no meio do culto, no meio de um monte de crente. Não, mesmo, fala a verdade, se o cara não quiser ouvir, vaza. Nem quando a gente evangelizou nas Olimpíadas. Eu lembro que uma vez eu fui entregar um negócio para um russo, eu me enrolei para falar inglês, o cara era russo, estava um cara da Rússia e um cara do Cazaquistão. Aí eu falei um inglês enrolado lá, que eu não sei falar inglês direito, mas consegui me falar. Aí entreguei para o cara, o cara, o que é isso? Eu falei, a palavra de Deus. Não fiquei maquiando, não, isso aqui é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, não sei o quê. Aí entreguei para ele e virei as costas. Aí quando eu saí, o pessoal que estava comigo, eu não vi. Disse que ele foi me devolver de volta. Eu não recebi porque eu não vi, eu fui embora. Aí se ele me devolvesse, eu ia pegar e levar, cara. Não vou ficar maquiando, falando, não, isso aqui é um negócio que vai mudar a sua vida. Olha, você vai ser mais feliz, vai ter mais dinheiro, vai ter... Não, meu, isso aqui é o evangelho de Jesus Cristo. Se você quiser, está aqui. Se você não quiser, passe bem. Espero que ele tenha levado, de repente, leu no avião voltando para a Rússia, né? E Deus falou o coração dele. Mas não é você ser grosseiro nem nada, mas a gente não tem que ter essa ideia de que você tem que trazer as pessoas para terem uma experiência muito legal, se sentirem muito bem, encher a igreja, e aí todo mundo vai se converter. Não necessariamente. Esse testemunho desse livro é muito interessante, né, Paulo? Quem quiser ver, está lá, Evangelização, um livrinho vermelhinho, pequenininho, tem ali na livraria. A igreja vai fazer um negócio mega, top, nível Hollywood. E ninguém se converteu. Virou um entretenimento. Então, e aí você fala, mas qual o problema de fazer isso? O problema é que o dia continua tendo 24 horas. E aí o tempo que você dedica, a energia, o dinheiro, para fazer esse tipo de evento, você deixa de estar estimulando as famílias a estarem em casa, juntas, tendo comunhão, a ter reunião de oração, porque a pessoa fala, não pude ir no jejum porque eu estava preparando o evento da igreja. Eu não pude estar na escola dominical, como vocês estão agora, porque eu tinha que preparar a ornamentação do mega evento, porque eu estava contratando o cavalo que vai andar no púlpito. Tinha um cavalo lá que eu ia. Então, o que acontece? Não é inócuo, não é tipo assim, não, só fez um evento e... Não, vai sofrer na espiritualidade do povo, no conhecimento da palavra e nas famílias. Não é incomum você encontrar crentes com as famílias queimadas, que eram muito ativos na igreja. Mas o cara fazia tudo na igreja, tocava, cantava, tocava pandeiro com o pé, evangelizava, pregava, intercessão, não sei o quê, fazia tudo e a família destruída. Por quê? O ativismo. Para fazer evento. E o evento, às vezes, não traz ninguém. A vida da igreja é simples. É uma coisa que eu prego constantemente, vocês me ouvem falar. A vida da igreja é simples. A gente tem que viver essa simplicidade para ser algo leve, que nos traga alegria e a gente glorifique a Deus. Tem compromissos. Eu sou chato, por exemplo, dos irmãos estarem no culto. Eu não entendo pessoas que trabalham na igreja e não participam dos cultos. Para mim é inadmissível. Então, trabalha menos na igreja, mas você tem que participar dos cultos. Porque o ápice da vida cristã é o culto cristão. Então, não trabalha. Ou trabalha menos. Mas é a igreja vai se virar, vai diminuir as atividades, as crianças vão ficar no culto, a intercessão vai começar mais tarde, o louvor vai ser mais simples, a gente pode fazer louvor sem instrumento, a gente se vira. Mas o crente tem que estar no culto. A gente não pode abrir mão disso. Então, assim, vamos simplificar. E não vamos ceder à sabedoria e aos métodos do mundo. É com isso, acho que vai concluir. Pode passar, Vitória. Aí só isso, a sabedoria do mundo, a teologia do mundo, os compromissos do mundo e os métodos do mundo. Aí tem mais alguma coisa aí que ele vai falar? Pode passar. Se a verdade é relativa, ele ainda fala isso aqui que é muito interessante. Se a verdade é relativa, como a maioria das pessoas em nossa época crê, então uma ideia é tão boa como a outra e os únicos critérios para a escolha são. O que ele está dizendo? Se hoje em dia muita gente crê que a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, você faz o que você quiser. Então qual o critério para saber o que é certo e errado? Ele botou 2 P's, pragmatismo. Podemos conseguir o que queremos através disso? Qual é o resumo de pragmatismo? Não importa o que é certo, importa o que dá certo. Se você enche a igreja de pessoas e acha que isso é bom, então faça o que você tiver que fazer. O importante é a igreja estar lotada de gente. Não importa se é certo o que você está fazendo para a igreja ficar cheia. Não importa se está dando certo, isso é pragmatismo. Mas o Evangelho nos ensina não a fazer o que dá certo necessariamente, mas o que é certo, mesmo que aparentemente não dê certo. Então, a primeira resposta, pragmatismo. E o segundo, prazer. Nos sentiremos bem após fazer isso? Muitas pessoas, inclusive lideranças, são guiadas por isso aí. Está dando certo, mas o que é dar certo? É ter muita gente, ter muito dinheiro no caixa da igreja e ter muito poder para fazer as coisas que eu quero fazer. Mas isso é o que Deus acha certo? Não necessariamente. Tem muita igreja fiel que tem pouco dinheiro, pouco membro, pouca influência na mídia, não tem nem canal no YouTube, não tem nada, e está sendo fiel a Deus. E tem muita igreja bombando nas mídias, com muito dinheiro, com muito poder, e que não está pregando o Evangelho.
Uma coisa não necessariamente é verdadeira em relação a outra. O pragmatismo é fazer tudo para dar certo aos olhos do mundo. E o prazer? As pessoas estão se sentindo bem? É bom se as pessoas se sentirem bem, mas se a pessoa se sentir ofendida por causa da pregação, amém. A gente não pode sacrificar o que é fundamental no altar daquilo que é urgente. Seguindo, a gente já vai concluir. Isso aí é um exemplo bem desencapetamento total. E assim, não dá para ver direito que a foto é antiga, mas dá para ver que é uma igreja grande. Eu vou ler para vocês que fica pequeno, mas olha o que está escrito aqui. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma que foi vítima de trabalhos feitos na macumba, olha, essa é boa, né? Bruxaria, feitiçaria e nada dá certo. Venha receber a prece violenta. Eu fiquei preocupado com isso, né? Imagina a prece violenta, como é que é, Tião? Tu vai orar ali pelo irmão, no final, pau! E seja liberto de toda opressão. Então, assim, isso aqui, você pega todo mundo que está sofrendo. Porque o cara, se acha que é vítima de olho gordo, de inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma que foi vítima de trabalhos na macumba, bruxaria, feitiçaria, e a última aqui, nada dá certo. Se o cara não tem doença, não acha que é trabalho de bruxaria, não sei o quê, mas nada dá certo, pode vir também. Receba a prece violenta. Seja liberto de toda opressão. Isso é pragmatismo. Aí se alguém falar, mas Jesus nunca fez isso. Nem os apóstolos, não tem nada parecido no Evangelho. Ah, mas o importante é que as pessoas estão vindo, a igreja está enchendo. Não. Tem muito centro, tem um centro espírita ali descendo a Serra Grajaú Jacarepaguá, gigante, enorme. Vai lá, principalmente dia de festa de Corme Damião, essas coisas aí, vai estar bombando também. Isso quer dizer que está fazendo a vontade de Deus? Não podemos ceder. Volta só um pouco, volta mais uma. Aqui só um resumo. Pragmatismo. Podemos conseguir o que queremos? Eu quero alguma coisa, isso é pragmatismo. Então vou fazer o que eu quero, independente se está certo. E prazer, nos sentiremos bem após fazer isso? Pode passar. Passa mais uma. Aí já o Franklin Ferreira dizendo, a reforma não foi apenas um protesto contra degradações religiosas e práticas da igreja medieval, mas fundamentalmente um ataque contra a doutrina corrompida e não apenas a vida corrompida. Os reformadores, eles condenaram que a igreja católica estava trazendo a doutrina corrompida. E uma doutrina corrompida leva a uma vida corrompida. Pode passar. A questão em debate não foi tanto a doutrina acerca da Bíblia. Ambos, protestantes e católicos, criam em sua inspiração e inerrância, na inspiração divina da Bíblia e na inerrância, ou seja, a Bíblia não contém erros, mas sim a respeito da doutrina bíblica, sendo central a doutrina da justificação. Tanto católicos como protestantes criam na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas as doutrinas que vinham da Bíblia que dava a diferença que gerou a reforma. Pode passar. Os reformadores não foram inovadores, mas redescobriram o tesouro da mensagem do Evangelho. E aí tem uma mensagem de Lutero. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, o tesouro da igreja não é a sabedoria do mundo, a teologia do mundo, os compromissos do mundo, os métodos do mundo. O tesouro da igreja é o Evangelho. E o que Deus vai fazer com o Evangelho é com ele, não é com a gente. A gente tem que pregar o Evangelho. A gente tem que fazer o que Deus manda. E o que ele quiser fazer é com ele. Mas o verdadeiro tesouro é o Evangelho. É isso que a gente não pode abrir mão. De pregar o Evangelho. Então, vamos fazer um mega evento que aí eu vou trazer todos os meus vizinhos. Não precisamos fazer isso. Prega o Evangelho para eles. A gente até se chama para vir na igreja num culto. A igreja tem culto todo domingo. Não precisa esperar o culto de Natal. Não precisa esperar o culto de Páscoa. Não precisa esperar o Dia das Crianças, a EBF. Chama para os cultos. Uma hora vai vir. Ou não, mas se tiver que vir, vai vir. Chama o teu vizinho. Prega o Evangelho para ele. Fala de Jesus. Conta o teu testemunho. Uma ferramenta poderosa na evangelização, nosso próprio testemunho. Mas não termina em você. Aponta para Jesus Cristo e para a obra da cruz. Prega você. Aí traz a pessoa para a igreja para que a pessoa ouça o Evangelho na igreja e veja como os crentes vivem. E a igreja vai crescendo assim, gente. É só isso. Mas isso aí vai dar certo? Não estou preocupado se vai dar certo. Preocupado se é o que Deus manda fazer. E eu creio que é o que Deus manda fazer. Então faz. A gente não vai evangelizar, não vai fazer eventos? Não, podemos fazer. A gente vai ter um culto de Natal, está preparando o pessoal de vocal, as crianças vão fazer uma apresentação. Não quer dizer que a gente vai abandonar tudo. Mas a gente não pode perder o principal. Como muitos têm feito, e às vezes a igreja está bombando. Outro dia eu soube de uma igreja na Barra da Tijuca que está com fila para entrar. Mas a pessoa fala para mim, mas eu não ouvi nada da palavra de Deus no nosso Evangelho. O que adianta estar com fila para entrar, gente? Quanto tem igreja, às vezes, pequenas, em lugares simples, modestos, mas que tem pregadores, às vezes, que não tem uma formação teológica tão grande, tem seminário, não sei o quê, mas está ali
pregando o evangelho, cantando aqueles hinos antigos, falando do poder de Deus, orando. Aí chega numa igreja que às vezes tem 10 pessoas, 15 pessoas, Deus está muito mais ali do que naquela com 5 mil, com fila para entrar, e que o evangelho não é pregado. Você quer estar o quê? Entre os 5 mil no show, ou entre os 10 na simplicidade, mas que Deus está presente? Eu quero estar entre os 10 com Deus. Aí é uma escolha de cada um. Aí acho que com isso conclui, né, Vitória? Pode passar. Aí ele fala dos solas, só para concluir. Essas doutrinas são exatamente o que precisamos descobrir, que a gente vai ver lá na lição 6. Mas para fazê-los, precisamos relacioná-los aos desafios específicos do nosso tempo, não apenas daqueles do século XVI, que foi o tempo da reforma. Pode passar. E aí ele vai falar dos 5 solas, eu paro por aqui, a gente vai ver na lição 6. Então, o que esse material, eu tirei desse livro aqui, o Evangelho da Graça, que é do James Montgomery Boyce, que é o mesmo autor desse livro aqui, As Doutrinas da Graça. Esse livro, o conteúdo que a gente vai ver na lição 5, a partir do dia 29, As Doutrinas da Graça, e esse aqui, os 5 solas, que a gente vai ver na sequência, a lição 6, que fala dos solas. E qual é a ideia? Tudo que nós vimos aqui é um reflexo muito claro da maior parte das igrejas evangélicas na atualidade. Muitos estão seguindo a sabedoria do mundo, os compromissos do mundo, a teologia do mundo e os métodos do mundo. E como corrigir isso? O que esse autor fala, e eu concordo plenamente, é voltando para a Bíblia em primeiro lugar, e as doutrinas da graça, e os solas, que foram os lemas principais da reforma protestante, podem ser essenciais para a gente entrar no trilho e fazer o que Deus fizer. Ah, mas aí a igreja vai crescer? Não sei. Se crescer, glória a Deus, ficaremos felizes. Mas se não crescer, importa sermos achados fiéis, irmãos. É o que Paulo diz aos Coríntios. O que Deus espera de um dispenseiro é que seja achado fiel. Vocês sabem, eu falo, eu quero que a igreja cresça. Eu tenho sonhos e projetos, os irmãos sabem de alguns. Quero que a igreja cresça. Mas a gente não pode sacrificar no altar da urgência ou do pragmatismo a fidelidade. Temos que ser fiéis e orar para que a igreja tenha um crescimento saudável. E os resultados? Não é com a gente, não. Quem vai dar os resultados, quem vai dar o crescimento, é o dono da igreja. É o Senhor da colheita. Ele que é o responsável. Cabe a nós sermos achados como mordomos fiéis. Vamos orar?